Queridos, vamos começar a mensagem dessa noite lendo 3 textos. Vamos começar lendo Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 a 23. Os irmãos também podem abrir Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. E podem abrir também no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20. São 3 textos que nós vamos usar como o fundamento daquilo que nessa noite será tratado. Embora nós vamos ler muitos outros textos, né? Mas esses 3 são os fundamentos, são os textos de base daquilo que queremos falar. O primeiro texto é João capítulo 17, versículos 21 a 23, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, atentem para esta porção de João 17, que é o coração dessa oração de Cristo, a oração sumo sacerdotal de Jesus, em que ele ora pelos seus discípulos, ele ora pela igreja. Ele ora primeiramente pelos apóstolos, que eram aqueles primeiros que receberam a revelação do Pai, aqueles a quem o Pai havia dado ao seu Filho, e agora esses primeiros haveriam de pregar o Evangelho em todo o mundo, porque a ordem para pregar o Evangelho a todo mundo é uma comissão apostólica. Os apóstolos são enviados a pregar a palavra. Jesus disse então que o Pai guardasse aqueles apóstolos, aqueles primeiros, e também guardasse a todos quantos haveriam de crer em Cristo por meio da pregação dos apóstolos. Essa é a informação que nós temos no capítulo 17 de João, versículo 20. Jesus dizendo: não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então ele está orando pela igreja, está orando pelo corpo de Cristo, orando pela noiva de Cristo. Orando então por essa noiva, orando então pelo corpo de Cristo, orando pela igreja. Eu digo noiva e corpo, não tem essa expressão aqui em João 17. Mas se ele ora pelos apóstolos e por aqueles que haveriam de crer, por intermédio da pregação do Evangelho, mediante os apóstolos, ele está orando pela igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja é a noiva de Cristo. Então, orando pela igreja, orando pela noiva de Cristo, Jesus disse: olha, eu oro pela unidade deles. Cristo ora pela santificação da igreja, ele ora pela glorificação da igreja, ele ora pela unidade da igreja. Versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, o aperfeiçoamento dos santos só se dará mediante a unidade. Ou seja, nós vamos observar que essa oração de Cristo, ela não se restringe e não se limita à igreja. Na verdade, ele está orando pela igreja por uma razão muito simples. Ele diz: olha, Pai, quando a igreja, todos, forem um, quando eles forem aperfeiçoados na unidade, o que acontecerá? Qual vai ser o resultado? Versículo 21, lá no finalzinho: para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, aí diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, qual será o resultado? O mundo crerá e o mundo conhecerá. Ou seja, observe que a igreja é como se ela fosse formada por um grupo de primícias, ou por um grupo de primeiros.
Na verdade, o Evangelho, ele visa o mundo inteiro. O Evangelho não é uma propriedade da igreja. Na verdade, essa visão, ela é uma visão tanto antiga quanto equivocada. Os judeus, os hebreus, lá atrás, antes de Cristo, já se equivocaram com respeito à função deles enquanto nação, como a igreja também se equivocou enquanto a função dela enquanto igreja. Nós vamos ver esses erros de Israel e da igreja quanto à sua função, porque tanto Israel quanto a igreja acabou pensando que a eleição de Deus de Israel, a eleição de Deus para com a igreja, significava uma eleição de um grupo de pessoas em detrimento a outros. Ou seja, eu escolho vocês para serem a minha igreja e os outros eu não quero escolher, vão tudo para o inferno, serão lançados num lago de fogo, que é uma visão fatalista, uma visão equivocada. Então, o Senhor, ele ora por um grupo de primeiros, não um grupo de únicos. Poderíamos usar a expressão um grupo de primícias. Não é sem razão que no livro de Hebreus, no capítulo 12, a igreja de Jesus Cristo é chamada de igreja dos primogênitos. Ou seja, todos da igreja são primogênitos. E aí quando você estuda à luz da Escritura acerca da figura do primogênito, o que nós vamos entender? Imagine você que um pai tinha ali tantos filhos. O primogênito, ele tinha alguns privilégios, porque ele era um primogênito. Mas os demais filhos não deixavam de ser filhos, porque não eram primogênitos. Não deixavam de ter a bênção do pai, porque não eram primogênitos. Lógico que havia uma luta, vamos encontrar isso em todo o Antigo Testamento, pela bênção da primogenitura. Uma luta pela bênção da primogenitura. Mas os demais filhos que não eram primogênitos, nem tinham tal bênção, eles não eram desprezados enquanto filhos, porque não eram primogênitos. Então é certo que a igreja é um grupo de primeiros. Ela vai cumprir um papel em relação à humanidade, em que no final ela vai ter muitos privilégios, porque somente ela será corpo de Cristo. Somente ela será noiva de Cristo. Entretanto, todos os demais que não são noiva nem corpo de Cristo, eles gozarão da bênção da salvação comum a todos os homens, conforme João, na sua primeira epístola, capítulo 2, salvo engano, versículo 2, ele assevera categoricamente que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, nossos de igreja, e não somente dos nossos, ele diz, mas também pelos do mundo inteiro. Olha que maravilha. A visão de João é ampla. A morte de Cristo é pelos do mundo inteiro. Então, a obra de redenção de Cristo, e esse é o grande argumento de Paulo no capítulo 5 de Romanos, é de que ela não é menor, e não poderia ser menor do que a queda. Imagine que a queda de Adão devastou toda a humanidade, o mundo. Aí vem Cristo e faz uma obra de redenção mesquinha, que alcança só meia dúzia de pessoas. Ou seja, ele fala, onde abundou o pecado, ou seja, o pecado abundou, ou não abundou? Superabundou a graça. A graça é super abundante. A graça é maior do que a queda. Ela transcende a queda em qualidade, em expansão, em tempo, em número. Por quê? Porque se a queda do homem trouxe todos esses males que nós podemos ver, a restauração desses homens caídos no final, por meio da redenção, não será uma mera restauração dos homens, mas haverá uma glória ainda superior, porque haverá a igreja que participa da glória do próprio Cristo. Haverá a Nova Jerusalém, que é a igreja glorificada, que será um grande candelabro de luz, de governo, de revelação, de calor, de cuidado para as nações do mundo, o que não havia antes da queda. Bem, de todo modo, é importante que nós vejamos que o Senhor ora pela unidade desses primeiros.
Ou seja, cada um de nós devemos ter no entendimento o seguinte pensamento: o Senhor me concedeu a graça. Isso é pura graça, é bondade da parte dele. Porque ele me amou eletivamente, eu não sei explicar. Porque o amor eletivo não se explica, apenas se sente. O que é o amor eletivo? Por exemplo, nós amamos ou devemos amar a todos os homens, sim ou não? Nós não somos chamados a amar a todos. Amar o seu próximo como a ti mesmo, seja homem ou seja mulher, de toda sorte, devemos amar a todas as pessoas. Mas um dia, o Aldair teve um amor diferente, eletivo, pela Sandra. Não foi? Aí você falou assim: não, eu amo todos os seres humanos e posso servir a todos eles, mas esta eu vou escolher e separar, para que não somente eu tenha o amor por ela, como eu tenho a todos os homens, mas um amor especial. E isso não te faz mal para com os demais ou para com as demais, não é? E você não vai jogar ninguém num tacho de fogo porque você não escolheu os demais, só escolheu a Sandra. Ou seja, o amor eletivo traz alguns privilégios acima dos demais que não receberam tal amor eletivo, mas não os torna, esses demais, desprezíveis ou perdidos. Eu usei o exemplo do Aldair para ilustrar que Deus ama a todos os homens. E ele morreu pelos pecados de todos os homens. Quem é que diz que Deus morreu, que Jesus morreu pelo pecado de todos os homens? Citei o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 2, que Cristo é a propiciação. Ele fez a propiciação, ele é a propiciação. Pelos pecados de quem? Nossos da igreja. Só? Não. E também pelos pecados do mundo inteiro. Ele é uma grande oferta pelos pecados de todos os homens. Está perguntando se podemos incluir nesse pensamento a queda dos anjos. E nesse trato dos anjos, eu não vou entrar nesses méritos, porque quando a Bíblia fala sobre a obra de redenção, ela fala da redenção em relação aos homens. Então, nós sabemos da queda dos anjos, mas a Escritura não nos fala exatamente da redenção de todos eles, ainda que tenha um texto que nós vamos ler daqui a pouco, que presume algo nesse sentido. Mas é difícil para mim, ou para você, afirmar categoricamente algo que não está claro para nós na Escritura. Mas, conhecendo as características do amor, eu entendo que a obra de redenção, que é uma expressão daquilo que Deus é, não exclui a ninguém, nenhum ser. Eu não consigo ver ou imaginar Deus, enquanto sendo aquele de quem se declara Deus é amor, dizendo assim: olha, eu não vou redimir a você ou aquele, eu não ofereço perdão a você. O amor não pode jamais ser seletivo, nesse sentido do perdão, no sentido da salvação. Eu imagino, aí eu falo agora como Paulo, né? Falo eu, não o Senhor. E é uma compreensão que eu tenho a partir da compreensão de toda a Escritura, não é? Eu presumo que quantos seres carecem ou carecerem de salvação, a salvação se estende a todos eles. Agora resta saber se o ser, de sua parte, deseja a salvação. Bem, mas vamos prosseguir. Perfeito? Então, eu preciso que os irmãos entendam que nós nos entendamos não como sendo um grupo exclusivo, em detrimento aos outros, mas como tendo o privilégio de sermos os primeiros, e que sendo nós os primeiros, ou um grupo de pioneiros, ou que seja uma igreja de primeiros, de primogênitos, nós nos associamos a Cristo, para juntamente com Cristo,
contribuirmos com Ele quanto ao cumprimento do seu propósito. Qual é o cumprimento do propósito de Deus? Senão a unidade de todo o cosmo por Deus criado. Ou seja, se nós somos os primeiros a experimentarmos aquilo que todos deverão experimentar. Primeiro em relação a quê? Primeiro simplesmente numa questão de ordem? Ou primeiros a experimentarem aquilo que no final todos experimentarão, que é a reconciliação. Vamos verificar isso nos textos que nós já selecionamos aí. Vamos para Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo, ele nos traz a seguinte declaração: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, logo de início, pelo texto, nós nos deparamos com algo que se chama aqui a vontade do Pai. A vontade de Deus. A vontade de Deus que, segundo Paulo, era uma verdade, era uma vontade velada. Era uma vontade misteriosa. Porque se é dito desvendando-nos o mistério da sua vontade, se é desvendando-nos a vontade misteriosa, então essa vontade ela estava oculta. Por isso que ela foi desvelada, desvendando-nos. Ou seja, essa vontade, ela estava oculta dos séculos e das gerações passadas. Mas chega nesse momento, na nova aliança de Cristo, do Cristo ressurreto em diante, que essa vontade é revelada. Veja comigo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Essa vontade, ela está de acordo com o bom prazer do Pai que está proposto no Filho. Então, uma coisa é o bom prazer do Pai. Outra coisa é a vontade do Pai. O Pai tem uma vontade que foi revelada. Ele vai dizer que vontade é esta. Essa vontade é segundo o beneplácito. É uma vontade que está de acordo, em conexão com o beneplácito, com o bom prazer do Pai que está proposto no seu Filho. Ou seja, o Pai tem uma vontade, Ele cumprirá essa vontade por meio do seu Filho, que é o seu bom prazer. O Filho é o instrumento, é o meio, é o eleito do Pai, que vai alcançar, por meio da sua obra, o cumprimento da vontade do Pai. O Filho se coloca diante do Pai e diz: Pai, eu vou cumprir toda a tua vontade. Aquilo que está no teu coração, que é a tua vontade, eu vou realizar. Pensa num filho. Deve ser o sonho de todo pai, né? Tem um filho que fala assim: pai, eu sei da tua vontade, tu tens uma vontade. Eu conheço a tua vontade, eu sei que tu tens um desejo. E eu, enquanto filho, me proponho voluntariamente, em amor a ti e em completa obediência, cumprir, realizar, alcançar o desejo do teu coração. Então nós temos que começar a nos orientar por aqui. Olhar para o Filho de Deus, enquanto, em relação a nós, enquanto igreja, ele é o nosso irmão mais velho. Sim ou não? Está lá em Hebreus capítulo 2, que o Filho de Deus ressuscitado haveria de cantar louvores ao Pai no meio da congregação. Ele não é o filho primogênito do Pai? E sendo ele o filho primogênito do Pai, ele não nos fez membros dele? Por isso somos uma igreja de primogênitos. E ele então, sendo o modelo para todos nós, olhamos para ele e vemos o tipo de coração que cada um de nós devemos ter. Porque ele é o cabeça. Ele é aquele que está levando a cabo a vontade do Pai e que nos chamou para sermos o seu corpo e sermos a sua noiva, a auxiliadora. E então, para nós contribuirmos com ele nesta obra que ele se propôs realizar para o Pai, que é o cumprimento da sua vontade, nós devemos ter o mesmo coração de Jesus.
o mesmo amor de Jesus. Amar ao Pai como Jesus ama. Obedecer ao Pai como Jesus obedeceu. Se dispor ao cumprimento da vontade do Pai como Jesus se dispôs, como o Filho se dispôs, como Cristo se dispôs. Então, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. De fazer convergir nele, no Filho. O Pai tem uma vontade. Essa vontade trará para ele um bom prazer, uma satisfação, que será cumprida pelo Filho e no Filho. E essa vontade cumprida pelo Filho e no Filho não é a parte do Filho em relação ao Pai, mas o Pai quer fazer convergir no Filho todas as coisas. Todas as coisas. E ele vai desmembrando e especificando. Todas as coisas, vírgula, tanto as do céu. Olha aí. Olha daí. Tanto as do céu, quanto as da terra. Ou seja, a vontade do Pai é que toda a criação, céus e terra, toda a criação, todo o cosmo, desfrute de uma unidade. Essa unidade não é espacial, não é temporal, não é de número meramente, ela tem uma qualidade. Essa unidade é de coração, é de alma, é de pensamento. Não é sem razão que nós vamos encontrar umas dezenas de vezes o apóstolo Paulo conclamando a igreja para desenvolver esta qualidade de unidade. Se eu perguntasse para os irmãos assim, nós aqui do De Volta à Palavra somos um? Eu acredito que isso é, somos um. Somos um. Somos um. Mas somos um em que sentido? Somos um porque nós temos uma mesma e única visão espiritual? Isso nos faz um, no sentido que Cristo está dizendo, sejais aperfeiçoados na unidade? Que qualidade é essa? Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz que nós devemos ter um só modo de falar. Quer ver? Abra sua Bíblia rapidamente, mas não desmarca Efésios não. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Ele falava à igreja de Corinto que tinha muitos problemas de divisão doutrinária dentro da mesma congregação. Capítulo 1, versículo 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então aqui é o nível mais superficial de unidade, que é a unidade do falar, que é a unidade do pensamento. Ou seja, uma igreja que deseja profundamente pela unidade pela qual Cristo ora no 17 de João, é uma igreja que começa a sua unidade pelas questões da doutrina da verdade. É uma igreja que procura se alinhar, todos alinhados no mesmo pensamento, para que não haja pensares diferentes na congregação, porque isso cria muitas dificuldades. Imagine só uma igreja em que há um irmão que pensa de um modo, outro irmão que pensa de outro modo, e isso acontece muito, não é? Mas aí é onde é que entra o desejo, porque se Paulo coloca como um rogo, como um apelo, como um pedido, e talvez até como um mandamento, isso significa que cabe a cada um de nós procurar estar alinhado ao pensamento. Pastor, eu tenho dificuldade de compreender esse pensamento. Eu preciso estar alinhado. Eu preciso de entender melhor. Pastor Josué, você me ajuda aqui a pensar aí procura o irmão tal, o pastor, o obreiro, o cooperador, e certamente nós vamos encontrar essa unidade nesse nível elementar, que é o nível da compreensão, é do parecer mental. Como diz aqui,
que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mas somente isso não constitui a unidade pela qual Cristo ora, no capítulo 17 de João. Ele vai dizer mais, o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, ainda em Efésios, vamos voltar para Efésios. Veja o capítulo 4. Mas nós ainda temos a leitura de Efésios 1, tá? Eu estou apenas ampliando e desenvolvendo o pensamento. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Puxa, nós fomos chamados pelo Senhor. Esse chamamento é um chamamento especial, está de acordo com a soberania divina, com a sua vontade diretiva, está de acordo com a eleição divina, a predestinação divina. E uma vez que Ele nos chamou, então Paulo diz, olha, todos vocês chamados, olhem para a dignidade desse chamamento. Que maravilha. Um chamamento que não é para quem quer. E nem para quem corre, né? Mas é o chamamento específico que Deus fez. Ele quis o irmão Aldair. Mas talvez o Aldair não esteja nem querendo, mas Deus chamou você. E outro não chamou para esse propósito específico dentro do grande propósito de Deus, do supremo propósito de Deus. Então ele diz, olha para o seu chamamento, para a sua vocação, e é preciso que nós andemos de modo digno desse chamamento. Ou seja, que o nosso viver corresponda à grandeza do chamamento. Fala assim, então eu quero. Quem aqui quer andar de acordo com a dignidade desse chamamento? Com a grandeza desse chamamento? E aí ele diz então, como é que se deve andar de acordo, ou de modo digno da vocação a que nós fomos chamados? Com toda humildade. Então, já começa quebrando todas as barreiras da alma. Porque uma alma humilde é aquela alma que reconhece a sua fonte, que reconhece a sua origem em Deus. E, portanto, tudo que sou e tudo que tenho não é meu, procede dele. Porque eu próprio procedo dele. Todas as coisas boas procedem dele. Então, você próprio, enquanto um ser, procede dele. O sangue que corre nas suas veias procede dele. O ar que você respira procede dele. O alimento que você se alimenta procede dele. Sua inteligência, suas habilidades, suas capacidades, seus talentos, seus dons, tudo procede dele. Então, esse reconhecimento de que tudo é dele e tudo procede dele, gera em nós um sentimento de humildade. Porque o orgulho, a jactância, a arrogância, procedem de um engano, de acharmos que nós somos algo em nós mesmos. É o grande problema do pecado, né? O pecado, ele, na sua essência, sempre vai se manifestar enquanto orgulho e egoísmo. Sempre. O egoísmo quer tudo para si. E por que ele quer tudo para si? Ora, porque ele se orgulha ou pensa ser aquilo que ele não é, que é o orgulho. Uma coisa chama a outra. Então ele diz com toda humildade. Humildade não é deixar de tomar banho. Humildade não é não usar um relógio, não usar um brinco. Eu já vi pessoas que às vezes ficam lá, casa suja, cabelo sujo, com tanto de ponta, e aquela pobreza, é porque eu sou humilde, né? Não, você não é humilde, você na verdade é um orgulhoso da sua nojeira. Está se orgulhando da sua preguiça, na verdade, né? Está cheio de preguiça e se orgulha da preguiça e dá a isso o nome de humildade. Não, isso não é humildade. A humildade é reconhecimento de que não somos nada. E aquilo que parecemos ser não é nosso, é dele. É reconhecimento. A humildade, se você reconhece que tudo é dele, você nunca vai desprezar alguém que temporalmente ou materialmente
não é tanto quanto você, porque você não tem nada. Você é igual ao outro. Igual. Todos são iguais. Ah, porque Deus, eu tenho isso a mais do que ele. Mas isso não é seu. Não é você. Deus te deu a graça. Você tem que ser um eterno agradecido. Obrigado, Pai, porque hoje eu estou respirando. E hoje eu estou vivendo. E hoje eu estou me alimentando. Porque é teu. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele fala aqui de um andar de modo digno, em que o nosso coração é tratado para ser humilde e se manifestar enquanto mansidão, longanimidade para com os outros, nos relacionamentos. E aí ele passa a justificar por que a nossa alma precisa ser trabalhada em relação aos outros. Ele vai dizendo algumas razões. Mas prosseguindo ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então, existe uma unidade chamada unidade do Espírito. O que é a unidade do Espírito, senão a unidade essencial? Unidade do Espírito não é uma doutrina, embora nós possamos explicá-la em forma doutrinária. Mas a unidade do Espírito, o que é o Espírito? Ora, o Espírito é a unidade básica de tudo que existe. Porque o Espírito é o sopro divino, que é a essência divina que gerou a tudo, e está em tudo, e coordena tudo, e mantém tudo, e alimenta tudo. O Espírito é que gera. Por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, lá em Isaías 42, versículo 5, quando fala sobre o sopro do Senhor, que é o Espírito comum em todos aqueles que andam sobre a face da terra. Então essa unidade do Espírito é a unidade essencial de toda a criação de Deus, sobretudo a unidade essencial de todos os homens, de todos os seres inteligentes. Então, há de se buscar essa unidade, que não é uma unidade meramente doutrinária, ou doutrinal, ou da doutrina, mas é uma unidade do Espírito, em que tudo aquilo em que há o Espírito deve estar em completa harmonia. Aí ele vai explicar de maneira muito simples por que nós devemos preservar essa unidade do Espírito. Ele vai dizer no versículo 4: porque há somente um corpo. Ou seja, porque eu queria, ou iria querer, ser diferente, maior, superior a qualquer um de vocês, ou de outros irmãos, de outro ministério, mais ignorante, sei lá, qualquer situação, se só há um corpo. Olha que a unidade é orgânica. Ou seja, eu compreendo que eu participo do mesmo corpo que o irmão. Ele diz, e um só Espírito. Então, esse corpo é um corpo coletivo. E esse Espírito é o Espírito que vivifica esse corpo coletivo. Nós somos participantes de um mesmo corpo, e esse corpo está vivo e é orgânico pela razão de ser vivificado pelo único e mesmo Espírito. Então, quando começamos a desenvolver tal entendimento e tal pensamento, nós começamos a experimentar aquela unidade que Cristo falou. Ele diz mais, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, a esperança que eu tenho e que me foi dada por ocasião da minha vocação é a mesma esperança sua. Ninguém está num campeonato, nem numa Copa do Mundo. Ninguém tem que lutar para ser o vencedor. Nós temos que entender que o prêmio, se assim se pode dizer, porque a Escritura usa esse termo, né? A recompensa, ou o resultado, essa dádiva divina, ela é comum a todos. Nós fomos chamados numa única e mesma vocação. Em outras palavras, eu não vou chegar lá sem você. Então, se eu não vou chegar lá sem você, por que no percurso eu quero ir sem você? Se o chamamento
ou que seja essa esperança que é Cristo em vós, a esperança da glória, ela é comum a todos. Eu não estou disputando isso como se você ganhar eu perco. Não, pelo contrário. A vocação é uma só. Ele diz mais: há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que maravilha. Se nós fôssemos para Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 9, ou de 1 a 11, Paulo vai aprofundando ainda mais, dizendo que essa unidade, ela se aperfeiçoa quando a mente de Cristo é completamente forjada em nós. Ele diz, olha, só existem duas mentes, assim como só existem dois homens. Leia a Bíblia com atenção. Você vai encontrar em toda ela que existe o velho homem e o novo homem. Você nunca vai ouvir falar de novos homens, novos. Porque os novos homens têm uma expressão que Paulo vai usar em 2 Coríntios capítulo 5, que ele fala, nova criatura é. Aquele que crê é nova criatura. Mas ele não está falando desse ser que está sendo gerado, que é o novo homem. Fala o novo homem e fala o velho homem. Você vai encontrar Paulo dizendo que só existe o primeiro homem e o segundo homem. O primeiro é da terra e é terreno, o segundo é do céu, que é Cristo ressurreto. Se são dois homens, o velho e o novo, só tem o primeiro e o segundo homem. Só também há duas consciências, duas mentes. A de Cristo e a de Adão caído. A de Adão caído é a consciência coletiva. Eu estou me adiantando para podermos ir ao ponto, né? Conforme está lá em Filipenses capítulo 2, que é uma consciência de egoísmo. Eu tenho que ler aqui algumas palavras, dar ênfase. Procure aí na sua Bíblia Filipenses, rapidamente, capítulo 2. Olha só, para vocês terem uma ideia, a consciência caída de Lúcifer e a consciência crística, né? Consciência da unidade do Espírito, de que Jesus fala, de que Paulo fala. Capítulo 2 fala, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que, ele começa, penseis a mesma coisa. Veja que ele começa lançando o aspecto mais elementar, que é do pensamento, que nós colocamos agora há pouco. Tenhais o mesmo amor, ao coração. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo. Então, o partidarismo é quando as pessoas só olham para um em detrimento de outro. É a grande manifestação da queda. Não foi assim que se deu a queda de Lúcifer? Quando ele se afasta do Pai e diz, eu vou exaltar o meu trono e quero saber quem vai comigo. Aí começa o partidarismo, não é? Ele fala, nada fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então ele está falando que o sentimento de Cristo Jesus aqui, na sequência, é o esvaziamento daquele que é. Sendo, esvaziou-se. E o sentimento de Lúcifer caído, qual que é? Não sendo, encheu o seu coração de violência, desejando ser o que ele não era. É esse egoísmo. Então, essa unidade de que Jesus fala, de que Paulo fala, que nós, igreja, devemos experimentar em primeira mão, é exatamente o tratamento do nosso coração, para que nós sejamos, por Deus e pela sua criação, pelo amor, pelo altruísmo, pela verdade, manifestada em Cristo Jesus. Se nós somos convidados a ter uma experiência, mas essa experiência de salvação não se esgota em nós. Voltando para Efésios, capítulo 1, que era o texto que nós estávamos lendo no início, Paulo vai dizendo assim, olha, vamos amarrar as pontas aqui. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade,
Então Deus tem uma vontade. Segundo o seu beneplácito e propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então tudo no final, todas as coisas no final, as coisas que foram criadas por Deus, para Deus e em Deus, mas que foram centrifugadas pela força da rebelião, da ilusão, do pecado, de a criatura achar que ela poderia ser alguma coisa sem o Pai. É aquele mesmo pensamento, a ideia do filho pródigo. Pai, dá-me a parte dos haveres que me cabe, porque eu vou-me embora. Interessante que a palavra haveres, ou na sua Bíblia pode estar a palavra haveres, ou a palavra herança, riqueza, mas o termo hebraico, ou grego, melhor dizendo, utilizado é bios, que se traduz literalmente por vida. É como que o filho dissesse: pai, eu tenho uma vida. E o texto não fala de nenhuma argumentação do pai para esse filho. Mas se você for imaginar, mas filho, eu te gerei, você é eu, né? Eu sou você, você é uma extensão, você é uma continuação. Você não pode achar que... E o filho, não, eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida. E eu posso vivê-la como eu quero sem o Senhor. Sem os teus preceitos, sem dever obediência ou favor ou qualquer coisa. Dá-me a parte que me cabe, é minha. Esse é o sentimento que o levou a viver numa terra distante. Essa separação que o filho pródigo enfrentou, não era uma separação real. Era uma separação meramente geográfica, que não separa absolutamente o pai do filho. O seu filho pode te desprezar, pode ir embora, pode morar em outro país, mas você vai estar sempre nele e ele sempre em você. É orgânico, é a vida. Então, aquela separação, aquela terra distante, expressa tão somente um ufanismo totalmente tolo da criatura achar que pode viver sem um Criador. O pecado, ao entrar no mundo, fez com que as criaturas se distanciassem, vivessem alheias ao Criador, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, viverem alheias à vida de Deus. Não porque não as tenha, mas por causa da ignorância, da brutalidade, da cegueira, das trevas do entendimento, por não compreenderem. Mas um dia, todas as coisas que foram centrifugadas de Cristo, em quem, por quem e para quem tudo existe, elas serão trazidas de volta a Cristo. Ou seja, a grande obra de redenção é um agir do Espírito de Deus, trazendo as coisas, as consciências e os corações de volta para a sua fonte, para a sua origem, para gravitar em plena harmonia em Cristo. Por isso que fala de um dia em que todas as coisas hão de convergir para Cristo. Essa convergência é a grande reconciliação do mundo. De todas as coisas, tanto as do céu, quanto as da terra. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a expansão dessa reconciliação? Ou melhor, qual é a medida? Ou ainda melhor, qual é a abrangência dessa reconciliação? E aqui eu começo a entrar nos pontos que eu desejo entrar. Só para vocês terem uma ideia, vamos para o texto de Colossenses, capítulo 1, e veja Paulo dizendo, versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quantas coisas serão reconciliadas por meio do sangue da sua cruz? Todas, as do céu e as da terra. Mas aí surge um problema. Se a abrangência dessa reconciliação, dessa paz, são todas as coisas dos céus e da terra, nada fica fora. Entende, aldeia? Nada fica fora. Eu pergunto, como é que nós nos posicionamos frente ao nosso chamamento? Essa é a grande questão. E para ilustrar esse nosso chamamento, eu quero dizer para os irmãos que antes da igreja também já houve um outro povo, que foi chamado com um propósito muito semelhante ao nosso de igreja. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai encontrar a nação de Israel, que antes de Cristo desenvolveu um papel muito importante em relação a esse propósito de reconciliação. E que no Novo Testamento esse papel foi passado para a igreja, para que ela desempenhasse esse papel fundamental em relação ao mundo. De maneira que Israel cometeu um grande erro, e a igreja tem cometido até hoje o mesmo erro, de não compreender a abrangência do propósito, de não compreender a abrangência da reconciliação, da obra de redenção, a abrangência da cruz, e por não compreender, cair num grande erro de se considerar melhor do que o restante da criação, cair no pecado do orgulho, da presunção e, consequentemente, ir de encontro, não ao encontro, mas ir de encontro ao propósito de Deus. Porque se o propósito de Deus é a reconciliação, é a paz, porque Ele fez a paz por meio do sangue da sua cruz, a fim de reconciliar todas as coisas, no momento que o povo de Israel, ou que seja a igreja, se exclui de todo o restante do mundo, considerando única e exclusiva, ela está promovendo a reconciliação ou a inimizade? Está promovendo a inclusão ou a exclusão? Ora, qual é o papel de Israel? Eu vou citar aqui alguns textos, vocês anotem, tá? Eu vou ter que correr por causa do tempo, e hoje eu tenho que esgotar esse pensamento, senão fica muito longo, e eu não consigo, os irmãos vão se perdendo com o tempo. Deus criou o homem, né? Nós estamos usando agora uma linguagem bíblica, portanto, uma linguagem antropomórfica. Ou seja, é uma perspectiva do homem em relação aos acontecimentos, tá? Deus criou o homem, esse homem caiu. Deus foi lá e proveu salvação para ele, anunciando o Evangelho. 3,15 de Gênesis, Deus diz que Deus proveria o Messias, que haveria, não de condenar o homem, mas de esmagar a cabeça da serpente. Perfeito? Entretanto, na sequência, quando vem Abel e Caim, na sua história, Caim, ele não atenta para o caminho de reconciliação de Deus, e então ele cria a primeira religião, no sentido de ele estabelecer um caminho, se bem que isso já havia sido visto lá em Adão e Eva, mas aqui com um método de adoração e serviço, porque é dito que ao cabo de um tempo, tanto Abel quanto Caim foram oferecer a Deus uma oferta. Então nós temos aqui um caminho, um altar, uma adoração, um serviço, o que caracteriza um procedimento litúrgico, o que implica um pensamento que se instaura enquanto uma religião que ignora que o único caminho de retorno ao Pai é por meio do sacrifício e não por meio de obras meramente humanas. O resultado é que Caim mata o seu irmão posteriormente e vai habitar uma terra distante. Ele se retira da presença de Deus. Prosseguindo, isso vai gerar uma terra cheia de violência, virá o dilúvio como consequência imediata, direta do pecado do homem. A terra, ela se transtornou e se convulsionou, derramando um grande dilúvio em razão do pecado da humanidade. De modo então que depois Deus ainda preservou uma família,
Então muitos veem o dilúvio como sendo Deus matando um bocado de gente porque estava aborrecido com aquelas pessoas e salvando esses aqui em detrimento daqueles, né? Não, é exatamente o contrário. Falou, não, eu tenho que preservar a raça humana. O pecado encheu a terra. E o pecado do homem vai destruir a terra. E o pecado do homem vai banir da terra aquilo que eu criei. Então Deus intervém para preservar aquilo que Ele criou. Olha a diferença de perspectiva. E nessa preservação, Ele continua após o dilúvio com os filhos de Noé. Mas quando chega no capítulo 10 e 11 de Gênesis, acontece a grande rebelião. Quando então é dito que a partir de Nimrod, todas aquelas pessoas, os pós-diluvianos, se rebelaram frontalmente contra Deus. E é aqui que começa o chamamento de Israel. Deus fala, Abraão, lá no meio, ó, sai daí, vem cá. Eu vou te levar para uma terra, vou te separar, vou fazer de você uma nação. É como se Deus falasse assim, olha, eu tenho um propósito para com a humanidade. Mas eu já estou observando que a humanidade, na sua totalidade, enquanto humanidade plena, dificilmente vai chegar lá onde eu quero. Então, eu vou estabelecer um mecanismo, um meio, em que eu possa não somente preservar a humanidade neste grupo, mas que ele seja um oráculo meu para contribuir e auxiliar para que outros também alcancem esse propósito. Deus fala, Abraão, vem aqui. E aí nós temos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8, quando Paulo, ele ratifica esse chamamento dizendo que Deus chamou Abraão e disse, eu te farei uma grande nação e em ti, gravem isso, serão abençoadas algumas famílias da terra. Não é algumas? O texto diz o quê? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que maravilha. O chamamento de Abraão não é para fazer de Abraão um povo exclusivo, que se esgota em orgulho e presunção em si mesmo e para si mesmo, como quem se orgulhasse e dissesse, olha, vocês não são de Deus, nós somos, porque Deus escolheu a nós e não escolheu a vocês. Não, Abraão, em ti serão benditas, por meio de ti, você vai ser uma bênção para o mundo. Não há de se pensar aqui absolutamente em qualquer tipo de orgulho ou de presunção por esse chamamento. Pelo contrário, deve haver uma visão clara. Puxa, Deus quer ganhar o mundo. E Ele me chamou como um primeiro, um primogênito, para auxiliá-lo nessa bênção para o mundo, nesta obra. Por isso que lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, quando já está ali agora os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, já tem uma nação nascendo ali ao pé do monte Sinai. Deus fala assim, olha, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vós me sereis um reino de sacerdotes, nação santa, peculiar, porque toda a terra é minha. Qual era o propósito de Deus? Fazer de Israel o quê? Um povo particular, mas se fosse um reino de sacerdotes. O que é um reino de sacerdotes? Bem, o que é um sacerdote? Ora, o sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. O povo de Israel deveria compreender que ele deveria ser uma bênção para o mundo. Deus confiaria a Israel o evangelho, que a ele foi pré-anunciado, ainda que em sombras e figuras, mas Israel seria como um grande oráculo para o mundo, que trazia, ou que deveria trazer a visão de redenção para o mundo, ensinar às nações, os homens de toda a terra, o caminho da redenção. Mas vocês sabem do resultado, né? Eles tomaram a coisa pela verdade, deixaram de ver a realidade das coisas. Quando Deus ordenou a circuncisão, que era um sinal na carne, esse sinal ele tinha um significado. Paulo explica sobre a circuncisão,
E ele deixa muito claro isso, sobretudo em Romanos capítulo 4. Ele explica o seguinte: a circuncisão é um selo da fé. É um sinal da fé. E ele explica mais: a circuncisão, ela vem imediatamente quando Abraão, ele gerou um filho da sua escrava, Agar. Deus falou assim: Abraão, vou te dar um filho. Só que a mulher de Abraão, Sara, era estéril. Abraão creu, aquela fé duvidosa, aquela fé humana que é frágil. E aí o tempo foi passando, e inclusive o nome de Abraão era Abrão. Abrão quer dizer pai exaltado. Ou melhor, pai exaltado. Muito bem, pai exaltado. Então imagine só a ideia de Abrão enquanto pai exaltado. Positivo ou negativo? Negativo. Deus tinha que ensinar algo a Abrão. De modo então que o tempo foi passando e o menino não vinha e Sara só sabia sorrir. Toda vez que Abraão falava que Deus simplesmente não filho, ela ria. Achava engraçado. Porque ela pensava assim: esse Deus é engraçado. Ele não sabe que eu sou estéril, né? Ele não sabe que mulher estéril não gera filhos. Isso é uma bobagem da cabeça desse Deus engraçado. E Abraão, não, mas ele prometeu, ele vai dar. O problema é que o tempo ia passando. E todo mundo: Abraão! É como se dissesse: pai exaltado. E tal. E a mulher falava: Abraão, esse filho pode até vir, mas não vai ser por mim. Você está ficando velho. Aí toca no ego do homem, né? Do homem macho. Está ficando velho. E sabe quando o homem fica velho, o que acontece? Vocês sabem o que acontece? Naquele tempo não tinha Viagra. Tinha, Josué, naquele tempo? Naquele tempo, ou era ou não era, né? Naquele tempo não tinha saída para o indivíduo. Naquele tempo o homem era como, diz o ditado, bananeira que deu cacho. Vocês conhecem essa expressão? O pé de bananeira só dá um cacho de banana. Deu o cacho de banana, acabou. Não dá outro cacho de banana. Já viu a mudinha nascendo, o outro pezinho ali, esse pé pode derrubar, porque ele não vai gerar mais banana. Só dá um cacho. Então acabou, meu irmão, acabou. Destruído. E até que Abraão resolveu ouvir o conselho da mulher e falou: enquanto eu estou podendo, né? Fez um filho na escrava Agar. E agora, esse filho é fruto do esforço, da potência, da capacidade do homem. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer o fruto da fé, do impossível. É Deus que faz, é Deus que age, é o poder da graça. Aí Deus, para ensinar a Abrão que não era pela força humana que as promessas de Deus se cumprem, eu vou colocar em você uma marca, para toda vez que você lembrar, olhar e ver essa marca, você saber que eu não opero por meio da capacidade humana. Corta um pedaço, circuncisão, corta a carne. Não é para cortar tudo não, é só um pedacinho, é só para representar que naquilo em que você confiou é para jogar fora, é para abrir mão no sentido da sua capacidade, da sua potência, do seu poder, da sua habilidade, para que você confie totalmente em Deus. Então a circuncisão é simples: jogar fora a carne, jogar fora a presunção, jogar fora o orgulho, para vocês entenderem, sua capacidade não gera o que Deus quer, sua habilidade não pode gerar as promessas de Deus, sua força natural não pode promover a bênção de Deus. É para jogar fora, é para gerar humildade. Mas aí, como Deus ordena que deveria circuncidar a todo macho que nascesse a partir de Abraão para frente, aí a coisa que eu me refiro é a circuncisão. Eles deveriam olhar para a circuncisão e não ver a circuncisão. Tinham que ver o quê? A dependência de Deus, a fé. Paulo vai dizer que a circuncisão é o selo da fé. Mas eles cometeram já lá atrás o mesmo erro que todos os homens, até hoje, século XXI, continuam cometendo. Eles olham a coisa
e não conseguem ver a essência. Eles veem a coisa. Batismo, eles querem ver a coisa. O que é o batismo chamado, a coisa chamada batismo? A água, movendo, entrando dentro da água, pisando dentro da água, aquela roupa branca, dentro da água. Que emoção! É emocionante, não é? É ou não é, pessoal? É, ué. Mas isso aqui é a coisa. Isso aqui é a circuncisão, o cortar lá, literal. Qual é a essência disso aqui? O povo não quer saber da essência disso aqui, não. Eles querem, é o certificado de batismo. Para dizer, ó, está aqui, ó. Dia 14 de outubro de 1969, desce as águas. O batismo tem uma realidade espiritual, é orgânico. O batismo se experimenta todos os dias por meio do Evangelho. Mas, como sempre, novo nascimento é a mesma coisa. Tudo virou doutrina. Tudo virou um dogma. Tudo virou um conceito. Enquanto tudo deveria ser visto na experiência. Aquilo que deveria ser um sinal da fé, circuncisão, aquilo que deveria ser experimentado no coração, enquanto humildade, dependência de Deus, crer nas promessas de Deus. Deus é todo poderoso, Ele é fonte, Ele vai trazer à existência o que não existe, Ele vai ressuscitar dos mortos aquele que já morreu, Ele vai gerar, Ele vai fazer, Ele vai... Não. Daqui um tempo, aquilo que deveria ser o selo da fé, se tornou o selo, o símbolo da arrogância, da presunção. Eles passaram a pensar assim, bem, nós aqui, todo mundo está com um negocinho marcado, tá? Cortadinho, deixa eu ver, seu também, deixa eu ver, muito bem. Nós somos o povo escolhido. E vocês têm? Não, não tem. Pois é, vocês não têm a marca, vocês não têm um sinal, vocês não são de Deus, gente. Vocês não são de Deus. A lei de Moisés que foi dada para mostrar para eles, sobretudo, o que receberam, que eles não davam conta, eles fizeram da lei um muro, chamado o muro da separação. A circuncisão, que era para mostrar que eles não davam conta, se tornou um orgulho. A eleição e predestinação deles, que era para falar, vocês foram os privilegiados para serem obreiros de Deus para o mundo, se tornou símbolo de exclusivismo. Se tornou a doutrina da predestinação, não calvinista, mas mosaica. O povo de Israel foi eleito. Ou não foi? Quando Deus fala assim, Abraão, não tinha muitos lá, não tinha o José, o Joaquim, o Antônio, não tinha? A Maria, a Josefa. Abraão, você não está sendo escolhido? De ti farei uma grande nação. Não está predestinado aqui? Nele? Mas para quê? Para ser um reino de sacerdotes. Olha. Para servir aos homens e a Deus. Para ser medianeiro, mediador. Para pregar o Evangelho. Para experimentar o Evangelho e anunciar esse Evangelho a outros para que experimentem também. Para que inclua outras pessoas nessa mesma fé, nessa visão, nessa verdade. Mas não. A lei e a circuncisão tornaram-se os muros, fizeram de Israel exclusivos. Quando vem o Messias e procura o fruto na vide ou na vinha, não havia fruto. Não havia fruto. Quando procura o fruto na figueira, não havia fruto. Interessante que os estudiosos falam acerca daquela figueira que os amaldiçoou. Até parece um contrassenso, porque é dito que não era tempo de figos. Cristo procurou o fruto, e não era tempo de figo, e ela estava frondosa e não tinha fruto. Mas, conforme dizem os ensinamentos, os estudos, que a figueira só ficava frondosa, verde, depois que passava o tempo dos frutos. Ela frutificava, colhia-se os frutos,
Aí ele entrava numa fase de enverdecimento, né? De muitas folhas, posterior à colheita. O que significava que o povo de Israel tinha passado do tempo de dar fruto, não produziu fruto na estação que deveria produzir, e agora apenas ostentava uma vaidade, uma presunção de quem havia produzido fruto para Deus, mas não tinha nenhum fruto a ser colhido dela, e nem fora colhido fruto algum. Razão porque no capítulo 21 de Mateus diz que o dono da vinha, não vendo que ela não deu fruto, falou assim: olha, eu vou passar o reino de vocês para um outro povo que me produza os respectivos frutos. Passou para a igreja, aí veio nós. Quando vem a igreja vem agora com a mesma finalidade de Israel. Afinal, aquela noiva lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, aquela nova Jerusalém, que é a noiva, que é a esposa do Cordeiro, ora, desde o princípio, protótipo, Gênesis capítulo 2, o que é a noiva, o que é a esposa em relação ao homem? Auxiliadora. Por que a noiva lá no Apocalipse, a nova Jerusalém, é chamada de noiva, esposa? Porque é auxiliadora de Cristo. E enquanto auxiliadora, ela inclui tanto a nação de Israel, porque nas 12 portas há o nome das 12 tribos de Israel, como inclui a igreja, porque os fundamentos da cidade estão o nome dos 12 apóstolos. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Ou seja, essa noiva que é Israel e a igreja, predestinados são a nação de Israel, ou os eleitos de Israel, e a igreja, enquanto noiva auxiliadora, que deveriam cumprir esse papel para com o mundo. A igreja, portanto, veio nesse mesmo sentido de Israel. Lógico, agora com muitas promessas já cumpridas e realizadas na pessoa de Cristo. Mas agora a igreja não foi chamada para simplesmente ser igreja no sentido de agora achar, nós somos igreja e está todo mundo para o inferno, nós vamos para o céu. A igreja passou a vida inteira pregando que nós, igreja, vamos para o céu. Hoje mesmo me mandaram um vídeo aí, está aí viralizando aí, uma senhora dizendo: pessoal, calma, vocês estão com medo da gasolina que está acabando, tá, o alimento? Bobagem. Quando a gente não aguentar mais, Jesus tira todo mundo daqui, leva a sua igreja. E o mundo fica aí, se esbagaçando. Isso é pregação de evangelho, pessoal. Que evangelho é esse que só nos salva e o mundo que se dane? Jesus vai levar a sua igreja para o céu, o trem pegando fogo, o anticristo, as bestas feras saindo do mar, os gafanhotos, aquelas asas daquele tamanho, mordendo o povo, e nós vamos para o céu. Deus tira seu povo daqui, e os outros que não é povo dele, se exploda. E no finalzinho, quando ninguém aguentar mais, lá vem ele do céu para cá, para jogar todo mundo que ficou no inferno. Olha que evangelho é esse. Estranho. Estranho. Pastor, mas eu li na Bíblia. Você leu a sua Bíblia do modo como o povo de Israel leu a circuncisão que foi dada para Abraão. Vendo a coisa pela coisa e não vendo a essência da coisa, que requer olhos aperfeiçoados no amor. E olhos que são ungidos pelo Cristo de Deus para ver por meio dos seus olhos. Bem, a igreja está aqui. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Ó a eleição aí. Sacerdócio. A igreja é sacerdócio. Aí nós temos dois problemas. O primeiro é que a igreja, pelo clero, ensinou ao longo de toda a história que sacerdote é só os líderes, só o Papa, os cardeais, os bispos, e os padres, e os padrecos, e os pastores. Né? São os sacerdotes. O restante do povo é povo. É povo. Então o primeiro problema está aí, em não ensinar que a igreja é um reino de sacerdotes. Todos são sacerdotes. Você é um sacerdote de Deus. Sacerdote implica levar os homens a Deus. Você foi chamado para ser uma bênção para a sua família, para seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, de escola. Onde quer que você esteja, você foi chamado para experimentar o Evangelho e para compartilhar o Evangelho.
Está aqui, ó. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o papel da igreja. É mostrar ao mundo o evangelho que Cristo nos deu, vivido, experimentado, para que quando o mundo ver então esse evangelho em nós, aí como diz Jesus, o mundo crerá que tu me enviaste, a fim de que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. Versículo 23 de João 17, a fim de que o mundo conheça o amor com que me tem amado. Olha que maravilha. E aí o resultado disso qual vai ser? Capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Novos céus e nova terra. Por que novos céus e nova terra? Ora, porque o sacrifício de Cristo, a obra de redenção, reconcilia os céus e a terra. Novos céus e nova terra, não tome a coisa pela coisa. Eu insisto nisso. Como assim, pastor? Novo céu ou novos céus, não é que esses céus aí não presta mais, eu vou jogar esse fora, eu vou fazer outro, novinho. E a terra não está boa, eu vou jogar essa terra fora, vou fazer uma outra terra novinha, com cascalho novo, uma areia mais nova. É isso? Não. Novo céu e nova terra fala de um céus e de uma terra reconciliados, portanto, sob o governo divino. Totalmente alcançado o propósito em Cristo de redenção, dos céus e da terra, totalmente em harmonia com Cristo. A Nova Jerusalém descendo do céu, essa não é uma cidade literal, já falamos inúmeras vezes aqui, mas como é dito em Apocalipse capítulo 21 e 22, ela é a noiva do Cordeiro, ela é a esposa, e enquanto noiva e esposa, ela é formada pelos eleitos, tanto da nação de Israel, porque as 12 tribos têm seus nomes nas portas da cidade, quanto também a igreja, os gentios salvos, eleitos, porque tem nos fundamentos o nome dos 12 apóstolos, as tribos de Israel e os apóstolos são os eleitos do Antigo e do Novo Testamento, mas não sozinhos nesse novo céu, nossa nova terra, mas descendo do céu, como sendo um grande candelabro. Por que um grande candelabro? Porque ao descer, é dito, e a terra estava povoada de nações. Capítulo 21 de Apocalipse. E a nova cidade, a Nova Jerusalém, como a cidade santa, que é a noiva, descendo, e disse, e as nações andarão à luz desta cidade, portanto ela é luz para as nações, vós sois a luz do mundo. Esses eleitos, ao cumprirem cabalmente o seu papel, serão como que um grande candelabro para iluminar e guiar e ensinar e aperfeiçoar as nações. Portanto, as nações estão aqui como sendo os salvos que não fazem parte desse candelabro, dessa cidade, desta noiva, porque a predestinação, ou que seja a eleição e a predestinação, não é para fazer pessoas exclusivas em detrimento a outros no que tange a salvação e condenação. Pelo contrário, é como um meio, enquanto noiva, enquanto esposa, auxiliadora, corpo de Cristo, ajudar a todas essas nações, todos os homens, a viverem em harmonia com a unidade essencial do ser, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, tudo ali em Cristo, por Cristo e para Cristo. Aí o Evangelho terá alcançado o seu momento culminante, e a oração de Cristo terá sido então realizada como aquele que diz, Pai, para que eles sejam um, assim como és tu em mim e eu em ti, sejam eles em nós, eu em ti, tu em mim, nós neles, eles em nós,
eles sejam aperfeiçoados na unidade, e assim o mundo crerá que eu sou o teu enviado. Não é? Glória a Deus. Por isso, meu apelo a todos vocês que estão aqui, os que estão em casa, é que nós venhamos a compreender essas coisas. Nosso chamamento, nosso papel, o privilégio, não é? Por pura graça divina, porque fomos escolhidos por um amor eletivo. Nós não tínhamos nada de bom que o atraísse. É como os nossos casamentos. Você escolheu a sua esposa e vice-versa, né? Teoricamente falando, unicamente pelo amor. Não é? E não por alguma coisa que ela poderia te dar, de material ou outra coisa. Se nós reconhecermos isso, nós seremos servos úteis ao Senhor, vasos de honra na casa de Deus. Seremos instrumentos de Deus, bênção de Deus para o mundo. Essa é a razão do nosso chamamento, não da nossa existência, mas é a razão do nosso chamamento. Ele te chamou para que você fizesse parte desse corpo coletivo que é a noiva de Cristo, a auxiliadora de Cristo, não para ficarmos orgulhosos do nosso chamamento, mas para podermos desenvolver um espírito de humildade, sabendo que fomos chamados para servir a Deus e aos homens. Amém?